Agora nós vamos para a nossa análise gramatical do texto grego de Romanos 8:24, certo? Analisando gramaticalmente é conhecendo as classes de palavras que nós vamos ver dentro desse texto. Então, o nosso texto começa com um artigo ten. Ten, ele é um artigo flexionado, que ele está no caso acusativo. O caso acusativo, ele dá a ideia de objeto direto, ou seja, ele é o objeto direto, ten, no acusativo. Então, na. Então, aqui nós temos conjunção, ga. É uma conjunção. Que tipo de conjunção é essa? É uma conjunção explicativa, ga. Conjunção. Conjunção é a palavra que liga dois termos de uma mesma oração. E depois da conjunção nós temos aqui eupide, que é o quê? É um substantivo, a palavra eupide, esperança. Então, depois do substantivo eupide, esperança, nós temos aqui exoteme do verbo. Aqui nós temos um verbo, uma forma verbal. Então, fomos salvos. Então é verbo. Verbo é a palavra que exprime ação, estado, fenômeno da natureza. Depois nós temos de novo o substantivo elpis, esperança. Depois nós temos mais uma conjunção, conjunção adversativa. Depois nós temos aqui um verbo, o verbo blepo. Veja que aqui ele está flexionado. Então, blepomene, quer dizer, que se vê. Depois nós temos aqui um advérbio de negação. Quer dizer, não, o que não. Depois, estim, aqui é um verbo de ligação, do verbo eimi. Então, estim é. De novo, nós temos o substantivo elpis, esperança. E aqui nós temos que é um pronome relativo que está no neutro. Porque o substantivo elpis, esperança, é neutro. Então, nós temos aqui outra conjunção, certo? Uma conjunção explicativa. Depois nós temos de novo o verbo blepo. Esse verbo, ele está no presente do indicativo, na voz ativa e na terceira pessoa do plural. Aliás, na terceira pessoa do singular. Veja bem, essa terminação ei. Então, esse ditom aqui diz que está na terceira pessoa do singular. Então, ele ou ela. Então, vê. Ele vê, ou ela vê, porque nós estamos falando da esperança. Então, depois nós temos aqui tis. Tis aqui é o quê? É um pronome indefinido. Quem? Um pronome indefinido. E depois nós terminamos com elpise, de novo, certo? Esse substantivo. Então, essas foram as classes de palavras que nós encontramos nesse texto. Nós vimos o quê? Artigo, conjunção, substantivo, verbo, advérbio. E essas foram as classes de palavras. Bons estudos!